Muito boa tarde a todos de Santa Cruz da Venerada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Voz da Profecia. Já está no ar o programa que traz informação, que traz espiritualidade, que traz discernimento, que traz tudo aquilo que você precisa para a sua parte espiritual. Então, que a graça, a paz e o poder de Deus estejam sobre sua vida, porque hoje nós vamos estudar mais um capítulo da Bíblia e com certeza esse capítulo vai falar ao seu coração. Então eu convido você a ficar atento, a ficar atenta na próxima hora, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. E eu já convido você a abrindo a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Colossenses. Vamos estudar o que Paulo tem a dizer em mais esse livro para os irmãos de Colosso. Então, que se sinta à vontade, porque a partir de agora você vai aprender, vai entender, compreender e estudar o que a boca do Senhor o disse. Sejam bem-vindos. Quero dar as boas-vindas também para você, Evandro, como tem passado, como foi sua semana. Estamos juntos mais uma vez em mais um programa, não é isso? É isso mesmo, Leila. Boa tarde a você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero agradecer imensamente por você estar aqui conosco, estudando a Palavra de Cristo. Com certeza Deus tem bênçãos para a sua vida, porque você decidiu estar aqui, no melhor lugar do mundo, que é estudando a Palavra de Cristo, junto com Cristo. Isso é magnífico, é muito importante, então parabéns, Hoje vamos entender algumas questões que Paulo falou aqui em Colossenses 3. Esse é o capítulo principal de Colossenses, de todo o livro. São apenas 4 capítulos, que está o sumo, a parte mais importante. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu rádio, vai chegando mais perto, se acomoda, porque hoje tem grandes bênçãos. Falando em bênçãos também, a gente tem um programa no YouTube, não é isso mesmo, Helena? Isso mesmo. Não esqueça de acessar o canal do YouTube Novo Tempo Santa Cruz. A nossa logo tá lá, azulzinha, com a logo da Igreja Adventista Sétimo Dia. Entre em contato conosco, nossos contatos estão lá na descrição do canal. Se inscreva, caso você tenha perdido algum programa anterior, está lá todos os programas anteriores, tá bom? Toda semana estamos postando um novo programa, então não perca, participe, peça sua música, peça sua oração, algum esclarecimento, alguma coisa que você ouviu aqui na nossa programação que você não entendeu. Estamos aqui para lhe ouvir, tá bem? Porque fato é que a Bíblia Sagrada é o único livro que nós estudamos na presença do autor. Não é isso, Evandro? Mas eu sei que para estudarmos a Palavra de Cristo não pode ser de qualquer jeito, A gente tem que ter um lugar confortável, entender a Bíblia na mão, Jesus no coração. E precisamos também de um louvor, isso para acalentar nosso Espírito Santo, para que a mensagem chegue melhor aos nossos corações. Sem sombra de dúvida, como eu já tenho falado em outros programas, Deus fala conosco também através da música. Ele também é o criador, é o inventor da melodia, dos instrumentos musicais. E com certeza a nossa vida ela fica muito mais leve quando ouvimos boas músicas e músicas que vêm lá do alto. E é por isso que eu convido você justamente para ouvir a música nesse momento com Ronaldo Arco, Pés na Terra e Olhos no Céu. Você vai entender por que a gente escolheu essa música por causa do capítulo que nós vamos estudar hoje. E logo em seguida nós vamos ter um resumo rápido do que nós vamos estudar hoje para ficar bem enfatizado para você com Reavivados. Então, gente, não sai daí que o programa promete. A gente volta já. Almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais.
esta promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Esta é a voz da profecia. Me permita te fazer uma pergunta. Sobre que tipo de assunto você mais conversa durante o seu dia? Provavelmente a resposta para esta pergunta revelará o que está em primeiro lugar em seu coração. No livro O Caminho a Cristo, página 102, contém uma reflexão que eu gosto muito. A escritora Ellen White escreveu: se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus, ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais, porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos, porque lhe temos amor. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres. E deveria ser a coisa mais natural do mundo, dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Esta reflexão me faz lembrar o conselho do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses. No capítulo 3, dos versos 1 ao 3, ele declara: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe, ser cristão é ter a Cristo no centro dos pensamentos. Não é pensar nele somente quando vamos à igreja, mas é incluí-lo em todas as atividades do dia a dia. É ir para o trabalho com Cristo,
é ir à escola com Cristo, é dirigir com Cristo, é almoçar com Cristo, é dialogar com Ele constantemente em nossa mente, independente do local que estamos. Eu já fiz muitas orações profundas enquanto estava debaixo do chuveiro tomando banho ou caminhando pelas ruas de minha cidade. Quando Cristo está no centro de meus pensamentos, não tem espaço para o que é ruim. Eu gosto muito da letra da música composta pelo cantor Ronaldo Arco no ano de 2003, intitulada Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. A parte central do coro dela declara: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, eu vou. E é assim que deve ser a nossa vida. Por mais que estejamos nessa terra, estamos com os pés aqui, mas os nossos pensamentos, nossos olhos, a nossa concepção deve ser no céu, deve ser no alto. E é esse o conselho que Paulo vai nos dar no capítulo de hoje. E você ouviu aí ao Reavivados, dando um resumo do que nós vamos passar hoje para você. Mas antes, sem sombra de dúvida, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos orientar, nos iluminar, para compreender, entender e que você também compreenda o que nós vamos estudar hoje. Então, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos entrar agora numa posição de respeito para falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado, honrado seja o teu nome para sempre. Agradecemos a Ti por mais esse dia, pela semana que o Senhor nos concedeu. Tivemos aí nossas lutas, nossos afazeres, mas nós estamos aqui já chegando ao último dia da semana para Te agradecer e assim podermos descansar nos Teus braços. Por favor, Pai, nos ilumine no que nós vamos estudar agora. Nos instrua, que Teu Santo Espírito habite em nós, que pelo qual vamos pronunciar a palavra, mas que esse mesmo Espírito convença a cada ouvinte que separou essa hora para Te ouvir. Então, por favor, Senhor, derrama Teu poder sobre nós. Nós Te agradecemos e Te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. É bom falar com Deus. Então vamos lá, meus queridos, vamos estudar mais um capítulo. Lembrando que na semana passada a gente viu o capítulo 2, onde Paulo mostrou interesse pelos colossenses com suas orações, com seus conselhos. Ele também demonstrou seu desejo pelo progresso espiritual dos irmãos de Colosso, para que eles permanecessem firmes. Deu também a sua advertência contra falsos ensinos e falou também da divindade de Cristo e a sua obra redentora. E ele também falou do cerimonialismo no passado, que era apenas sombra das coisas futuras, inclusive algumas leis que foram escritas por Moisés, mas que foi cancelada na cruz. A obediência também a tais práticas não vence o pecado. Então Paulo deixou claro no capítulo 2 de que nós devemos obedecer a Deus, sim, guardar os 10 mandamentos e todos os outros que Ele pedir, mas não para obter a salvação, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus, que é o único que nos salva. E já que somos pessoas salvas em Cristo Jesus, devemos viver em obediência à sua palavra. E nós vamos continuar agora no capítulo 3, no versículo 1 até o 4, nós vamos ver aí o que Paulo quer dizer, nos fala sobre a união com Cristo glorificado. Você já parou para pensar o que é a união que você tem, se você é casado ou casada? A união entre você e seu cônjuge, a união entre a família, entre a igreja, no trabalho. Mas acima de tudo, nós devemos ter uma união concreta com Cristo. Essa é a maior das uniões. Eu paro para pensar agora que quando você se une a Cristo, todos os outros tipos de relacionamento já começam a fluir de uma maneira melhor. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais fica fácil de você lidar com as pessoas. Claro que não é fácil, mas fica mais leve de você lidar com as pessoas. Por isso, nós vamos agora para a leitura. Capítulo 3, do 1 ao 4, que diz assim: Portanto,
Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um recado claro aqui para Paulo nesses primeiros 4 versos. Ele diz, já que você aceitou Jesus, você morreu para o pecado, foi batizado por imersão, está batizada, está na igreja, agora você tem que viver uma vida diferente. Você já não deve mais pensar como você pensava. Agora você deve buscar as coisas do céu, do paraíso de Deus, do alto, e não das coisas terrenas. Então, aqui é um panorama claro de que quando você aceita Jesus, as mudanças devem acontecer. É muito importante o verso 1, que fala que quando fomos ressuscitados, juntamente com Cristo, aqui Paulo está citando 2 sentidos, que é a questão justamente do batismo e da questão da entrega da sua vida a Cristo. Porque quando você toma o santo batismo, você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Mas quando você também entregou a sua vida a Cristo, que primeiramente vem antes do batismo, você também agora está sepultando a cada dia mais, de pouquinho em pouquinho, o seu eu anterior, E agora está ressuscitando agora uma nova pessoa. E quando você agora está totalmente entregue a Cristo, vivendo para Cristo, a gente tem que buscar as coisas aqui da terra, temos que só pensar no nosso eu? Não, de maneira nenhuma. Buscai as coisas lá do alto. O que Paulo quer dizer? As coisas do céu, onde Deus está. Então, quando Paulo fala para buscar as coisas lá do alto, é para buscar os interesses de Deus. E qual o interesse de Deus? Pregar o Evangelho, viver uma vida santa, no sentido separado do pecado, não fazendo coisas erradas, por exemplo, indo para a igreja, orando, testemunhando e tudo mais, Aí, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É isso que a gente tem que buscar. E o verso 2 é muito importante, porque a gente tem que pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Aqui entra, Leila, um ponto muito importante, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, você está com falta de alimento, está desempregado, está com alguma dificuldade, mas mesmo assim eu tenho que pensar lá nas coisas do alto? Sim, para muitos é difícil, mas é o que Cristo falou, quando eu busco primeiro o reino dos céus, aí todas as coisas vão ser acrescentadas, Porque Cristo é a nossa vida. E quando a gente está ocultado em Cristo, de acordo com o verso 13, a gente está escondido em Cristo, ali protegido por Cristo, aí Cristo se manifesta e eu também. Mas esse é o ponto, que mesmo as coisas tendo difícil, a gente tem que pensar nas coisas do alto, porque a gente tem que buscar primeiro a Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso se chama ter esperança. Isso. Porque não é fácil viver nesse mundo, a gente sabe muito bem, mas quando a gente foca em Cristo, no versículo 4 me chamou muita atenção, quando disse, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados com Ele em glória. Está aqui o ponto principal, é Cristo no centro da sua vida. Vai trabalhar? Chama Cristo. Eu costumo fazer isso todos os dias, quando eu saio de casa para ir para o trabalho, eu uso as palavras que Moisés disse. Eu não vou se a tua presença não for comigo. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando chega no trabalho, você vai lidar com situações, com pessoas, com algum tipo de situação que vai exigir de você discernimento, sabedoria, paciência, todas as características de Cristo. Então é você pensar em Cristo. Então quando eu chego no trabalho, se tiver algum tipo de dificuldade ou teve algum desentendimento, alguma coisa do tipo, assim, nem por minha parte eu diria, mas eu penso, o que Jesus faria? O que Jesus diria nessa situação? Como Jesus reagiria? Então é isso. Então a gente vai passar por situações difíceis? Sempre.
sempre terão situações difíceis, mas ela fica mais leve, fica mais fácil de você lidar quando você tem Cristo na sua vida, porque é Ele quem vai lhe dar sabedoria. Por isso que ele diz que você tendo a união com Cristo, vai ficar muito mais, digamos assim, um pouco mais fácil de lidar com as situações do dia a dia. Então busquemos tudo que é lá do alto. Somente Cristo Jesus que está à destra de Deus. Certo? Agora vamos ver quais são os resultados dessa união. E agora nos próximos versos que a gente vai ler, Paulo também fala dos vícios que devem ser abandonados. Ou seja, você aceitando a Cristo Jesus, agora não pode mais ocupar o espaço que o mundo, as coisas do mundo, os desejos da carne. Então, essas coisas elas são antagônicas. Então, por isso que agora nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 11, onde Paulo fala do resultado dessa união e que os pecados, os vícios, a lascívia, os desejos da carne devem ser abandonados. Não é nem só evitado, é abandonado mesmo, tá? Diz assim, verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à margem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Pronto, tá aqui o segredo. Qual é o resultado, gente? Paulo diz logo de início: faça morrer a sua natureza terrena, essa questão dos desejos. Aqui ele citou até o nome de cada um: prostituição, ou seja, sexo por dinheiro, sexo de todo jeito, impureza, a paixão lasciva, a luxúria, né? Então essas coisas, o desejo da carne, esse desejo maligno, a avareza, idolatria, todas essas coisas devem ser abandonadas, porque essas coisas é que vem a ira de Deus. Quando fala essa ira, é claro que também é o desgosto, né, para Deus, mas o juízo de Deus vem sobre essas coisas. Deus vai trazer a juízo todas essas atitudes. Então o que devemos fazer? Abandonar. Se aceitamos a Jesus Cristo, devemos abandonar cada uma dessas tendências, porque é esse o desejo de Deus, e até porque a gente sabe que nenhum pecador pode entrar no céu. Mas, queridos, tem um detalhe muito importante: não vença sozinho. Chame a Cristo, vá até Cristo. Se você está tendo alguma tendência, algum tipo desse comportamento, não diga: eu não consigo, eu não posso. Pode. Com Jesus você pode. Então qual é o segredo? Se unir com Cristo para vencer todas as tentações do inimigo. É interessante, Leila, o verso 5, né? Porque a gente tem muita coisa a falar a respeito no verso 5. Porque, veja, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, assim, é possível matar, né? No caso, destruir, erradicar, e não existir nada de natureza pecaminosa em mim? Não tem como. O pecado vai estar em mim, porque um arquiteto constrói, né? Um vendedor vende e um pecador peca, é de natureza dele mesmo. Mas quando Paulo fala que morrer essa natureza terrena pecaminosa, é no sentido de lutar a cada dia. Porque vamos analisar o seguinte: porque Paulo aqui no verso 5 fala pra gente lutar contra a impureza, paixão, desejo, né? Essas coisas tudo tudo é pecado, a gente sabe. Mas uma pessoa vai lá e passa um dia e não comete nada disso.
2 dias, 3 dias, uma semana, um mês sem cometer nenhum desse tipo de pecado. Mas chega uma hora que pecar, não é? Então veja, quando esse dia chegar, o que vai acontecer? Essa pessoa está condenada, perdida para o inferno, não tem mais salvação? Não, não é isso. Se essa pessoa passou um mês sem cometer esses pecados, mas cometeu, a graça de Cristo ainda é maior. Essa pessoa pode ir até Cristo, pedir perdão pelos seus pecados, e Cristo vai perdoar, e Cristo vai jogar no fundo do mar, e é vida que segue de novo. Então, o que eu quero dizer é que a nossa natureza pecaminosa vai sempre lutar contra esses pecados. Mas a gente tem que entender que a natureza da graça de Cristo está sempre muito maior do que os nossos pecados. Então, se eu falo para você que comete ou já cometeu um desses pecados, que vive em pecado, que vive no erro, que está com a mente perturbada, se culpando, achando que não tem salvação, eu digo para você, busque a Cristo. Vá até Cristo em oração, né? De acordo com o que Paulo fala aqui no verso 10, revista-se, né, do novo homem, buscando a Cristo através da oração, que você será liberto. E você vai ter essa guerra constantemente, diariamente. Mas saiba, a vitória de Cristo já é a sua vitória. Por isso que você tem que estar do lado vencedor, que é do lado de Cristo. O que eu quero dizer é que a graça de Cristo, irmão, é maior do que os nossos pecados. Sem sombra de dúvida, e quando a gente se aproxima mais ainda de Cristo, a gente aprende a se comportar até. A questão da educação. Aqui quando Paulo diz, não minta uns aos outros. Em mente também vê essa questão do diabo. Tem um dia, né, para isso, né? 1º de abril, né? Que nem deveria ser o dia da verdade, não o dia da mentira, né? Porque assim estão exaltando ao diabo. Então aqui ele está dizendo uma coisa bem enfática, não é dizendo, gente, por favor, evita mentir. Não é isso. Ele diz, bem enfático, não minta uns aos outros. Então, claro que a mentira não vem de Deus. Outra coisa que ele diz para você parar com a linguagem obscena no que falar, palavrões. Eu sou professora, gente, eu tenho muitos alunos em sala de aula e alguns têm esse comportamento de xingar o coleguinha, de falar um palavrão, e eu tenho que estar corrigindo, porque tem que ensinar as crianças isso, exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui, que na sua boca não saia nenhum tipo de linguagem obscena, não fale nenhum palavrão, alguma coisa indignada, né? Isso é muito importante, não fazer bullying, então tudo isso. Então, tudo que entra aqui, respeito, obediência, comportamento, tudo isso que Deus está dizendo para mim e para você. Então, quando você aceita Jesus, já não tem mais acepção de pessoas. Por isso que ele diz que não pode haver mais grego, nem judeu, nem circuncisão, qualquer tipo de tradição, nem bárbaro, não importa. Quem seja escravo ou livre, não importa. Aceitou Jesus, pronto, Jesus está em você. Aí agora não é questão mais de raça, de tradição, não. Agora é questão de Cristo na sua vida. E Cristo faz essa mudança no seu comportamento, no seu pensamento, no seu falar, no jeito de você se vestir, no que você come, no que você bebe. Por quê? Porque você tem Cristo como centro da sua vida. E as mudanças vêm, com certeza. Por isso que precisamos lutar, né, contra a nossa natureza terrena constantemente. Há aqueles que conseguem vencer de um dia para o outro, mas aqueles que lutam a vida inteira. O que importa é que precisa, é necessário, é muito importante a vida, né, com Cristo, ao lado de Cristo todos os dias, né? Assim como Jacó falou também, né? Não te deixareis enquanto me abençoares, né? Então, precisamos estar com Cristo todos os dias, revestindo diariamente, porque as pessoas pensam que se tornou cristão, tomou o santo batismo, pronto, não preciso mais estudar a Bíblia, nem orar, nem nada, mais nada. A gente tem que viver todos os dias com Cristo, buscar e revestir. Essa é uma guerra tremenda no coração do ser humano, mas saiba que Cristo já venceu essa guerra. Lá na cruz, Cristo nos fez vitorioso e por isso a graça de Cristo está com você hoje, irmão. Essa é a grande felicidade para nós hoje. Então agarremos essa graça, não é? Que é de graça.
Vamos continuar agora essa nossa leitura, falando ainda agora das virtudes que devem ser cultivadas. Aqui Paulo falou de uma lista do que é errado, do que o cristão não deve fazer ou proceder. Agora ele fala das virtudes, as qualidades que devem ser cultivadas. Então é deixar o velho ser humano para entrar um novo ser humano em Cristo Jesus. Versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pronto? Agora entrou o contraste, né, Evandro? Que aqui a gente, no verso anterior, falou daquilo que é errado. Agora você deve cultivar as virtudes. Então, ele diz mais uma vez, se revista, gente. Ou seja, vista novamente aquilo que você aceitou, a fé que você aceitou. Qual é a fé? Diz que você não é eleito de Deus, você não é santo, uma pessoa separada do mundo e das coisas desse mundo. Você não é amado, você não é amada. Você tem ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Essas são as virtudes, as qualidades que cada um deve ter. Paciência, esse suportai-vos uns aos outros, ou seja, você dar suporte, você estender a mão, perdoar uns aos outros. Todo mundo quer ser perdoado, mas estenda o perdão também. Até porque ele compara, perdoe aquela pessoa que lhe magoou, porque Cristo lhe perdoou. Deus lhe perdoou. Então você também deve conceder o perdão. Então essa história de assim, não, quem perdoa é Deus. Não, você também deve perdoar. Eu e você, todos nós devemos também perdoar. Porque assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros, tá? E o maior de tudo, a base de tudo isso é o amor. Ele se revista de tudo, de todas essas virtudes aí. Mas para você ter todas essas virtudes, você precisa da base de tudo, que é o amor. Por isso que Cristo é o próprio amor, né? E a igreja também tem que ter Cristo e enfatizar o amor. Porque no verso 15, né, fala de termos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão com o próximo, né? Então a igreja de Deus, quando o irmão chega, dá uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, abraça, recebe na igreja, para que haja amor fraterno, né, entre irmãos, humildade entre irmãos. Isso é muito importante. E é interessante que no verso 13, né, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoe ao próximo, né? Então, como eu posso receber o perdão de Cristo se eu não dou perdão para o próximo também, né? Esse é um ponto muito importante. E Jesus citou isso lá em Mateus capítulo 6. Precisamos também perdoar para que Cristo também nos perdoe. E verso 14, acima de tudo, que o amor seja o vínculo da perfeição. Então sabemos, amor é a palavra que tem que ter no coração de cada um de nós. E olha só o verso 15, que é o que me chama mais a atenção, que a paz de Cristo, né, tem que estar no nosso coração, que fomos chamados em um só corpo, e Paulo fala aqui, sedes agradecidos. Então, você é agradecido a Deus pelo que tem, né? Você provavelmente não tem tudo que queria ter, mas eu sei que você ama o tudo que você tem, não é? Então talvez você não tenha, sei lá, uma Lamborghini na sua casa,
Mas eu sei que o seu carrinho te faz muito feliz, né? Porque você tem ele, porque Deus te deu. Mas é interessante que uma pessoa, por exemplo, mesmo que tenha só uma bicicleta, ela deseja ter uma moto. É errado ela desejar ter uma moto? Não, não é. Mas se ela tem essa cobiça, se ela esquece de Deus e quer colocar esse desejo acima, aí já é um erro, né? Porque, então perceba, o que essa pessoa tem que fazer, né? E de acordo também com até 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Então, se a louça está suja na sua pia, você tem que ficar contente com isso? Sim, porque você teve uma refeição. Se a roupa está suja lá na lavanderia, vocês têm que estar contente com isso? Sim, porque você tem roupa para vestir. Mas você vai deixar a louça lá suja para sempre, vai deixar a roupa suja para sempre e aceitar essa situação? Aí não, né? Aí tem que ser mudado. Se você tem um veículo e quer melhorar para outro, você tem que se planejar, buscar, entender, conhecer, colocando Deus sempre em primeiro. Isso vai te dar mais um coração agradecido. E também devolver ao que é de Deus, né? Devolver os dízimos, as ofertas, fazer um pacto com Deus, tira de nós todo egoísmo, né? E isso sim, você planta virtude no seu coração. E por último, né, o verso 16 é muito impactante porque precisamos louvar a Deus, né? Seja com salmos, hinos, cânticos, sempre com gratidão. Então você que está me ouvindo, você vai fazer suas tarefas diárias, né? Coloca um louvor, uma música espiritual que você gosta, vai lá fazendo, vai cantando para Deus, né? Porque isso traz anjos para a sua casa. Então louve a Deus na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de sair, na hora de fazer suas atividades, porque com certeza você está cultivando virtudes na sua vida. Isso, e quando ele diz habite ricamente, ou seja, não é pouquinho não, gente. Não é pobreza não, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, não é só você deixar a sua Bíblia aberta na estante, ali no Salmo 91. Não é somente você decorar um verso, não. É você ter ricamente na sua vida a palavra de Deus. Ele vai instruir você, vai lhe aconselhar todos os dias, dando sabedoria. E aí, você com esse coração grato, como ele disse, você louva a Deus, você canta a Deus, porque você sabe que Deus está na sua vida, ajudando você em todos os aspectos, cultivando as boas virtudes. E tudo que você fizer, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. Então, se você faz algo, faça em nome de Jesus. E é claro que quando a gente for fazer algo, com certeza esse algo deve ser bom. Aí você fazer assim, eu vou doar esse alimento, eu vou fazer, não por mim, mas porque Cristo habita em mim. Porque de nós mesmos não sai nada bom, a não ser a boa graça de Deus. Tá bom, gente? Então tá aqui o recado. Cultivemos as virtudes que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Vamos imitar Jesus? Assim a gente vai ter uma convivência muito melhor com o próprio Deus e uns com os outros. Nos versículos finais, agora, Paulo dá o conselho para a família. Agora sim, pega a família, tem esses versos aqui, estuda com a família, aproveita, já é pôr do sol mesmo, né? Se já não está se pondo o sol, faz um culto com sua família, pega esses versos aqui, e vocês estudam juntamente com o pai, a mãe, os filhos. Olha que bons conselhos. Versículo 18, os deveres da família. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens.
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Tá aqui. É lindo a lista, né? O que Paulo faz aqui com os deveres da família. Ou seja, ele não esquece de ninguém. Começando pelas esposas. E esposas, por favor, não leve isso ao ponto da pé da letra quando diz ser submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor, tá? Então não fica com medo de você ser uma mulher que obedece ao seu marido. Se seu marido obedece ao Senhor, tá bom? Agora, se seu marido é um beberrão e exige que você beba, então você deve repensar nisso daí. Mas aqui está dizendo para as esposas respeitarem os seus maridos, obedecerem, ajudar, ser o braço forte do seu marido na educação dos filhos, em casa. Por quê? Porque o seu marido também é um servo do Senhor. O seu marido, ele é o cabeça da casa, porque Cristo é o cabeça do homem, tá? Então eu estou enfatizando aqui realmente aquele homem, aquele marido que é fiel a Deus e que está ali sempre provendo, tá bom? E eu não estou falando de questão de pertencer à igreja, eu estou falando de pertencer a Cristo, tá? E aí ele vai segue em seguida, depois das esposas, dá o conselho para os maridos. Porque tudo que uma mulher quer, gente, acreditem, homens, a mulher ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir segura de que você o ama, de que você vai prover aquilo que ela precisa para os seus filhos. E aí está essa demonstração que deve amar a esposa e não tratar com amargura, claro que com delicadeza. Até porque Cristo faz uma comparação dele mesmo com a sua noiva. E é claro que Cristo, o noivo, trata bem a sua esposa, né? A noiva. Aí ele vem em seguida para os filhos, que os filhos devem obedecer aos pais e ainda fazer isso com um coração grato, tá? E os pais também, conselho para os pais, para não irritar os filhos. Porque, gente, é fato, nem sempre os pais da gente estão sempre 100% certos, não é? Por quê? Porque também são pecadores, são falhos, tá? Então aqui ele dirige para todos, até para os servos, ou seja, aquela pessoa que trabalha na sua casa como a pessoa empregada, como um funcionário, um colaborador, que você já tem aquele carinho de muitos anos. Aí ele também dirige para essas pessoas, para obedecer em tudo ao seu Senhor, ou seja, ao seu patrão. E não é só na frente dele não, né? Ser honesto também, mesmo quando o patrão não estiver por perto. Enfim, Evandro, Paulo faz aqui um panorama da boa convivência em família. Sim, e isso foi citado também, não é? Em Efésios capítulo 5. Se você olhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 22, e até um pouco do capítulo 6 também, tem essa mesma descrição, né? Se quiser mais detalhes, também você pode ir lá no canal e olhar também Efésios 5, que tem mais detalhes para você estudar também. Mas é interessante, né? Falando aqui a respeito sobre os maridos, né? Paulo dá 2 conselhos aqui. Primeiro é amar a sua esposa. E segundo, não a tratar com amargura. O que se trata aí significa isso? É quando, por exemplo, a sua esposa vem chegar para você e dar um carinho, conversar, ser toda romântica e tudo mais, e o marido, sai pra lá, não quero não, tipo isso. Isso é tratar com amargura. Ela falar alguma palavra e você tratar de forma mal educada, né? Por exemplo, o marido está cortando, sei lá, alguma coisa, a esposa chega, tá cortando isso? Aí, não, tô, sabe? Aquela coisa, tipo, ser mal educado mesmo, não é bom o marido ser assim. Que o marido seja respeitoso, calmo, né? Que qualquer pergunta, qualquer coisa, qualquer gesto que a esposa fazer, que o marido trate com amor, com carinho, com paciência, com calma. Esse é o preceito bíblico. E o verso 20, ele é muito interessante a gente falar sobre isso, e o 21 também, porque os filhos têm que obedecer aos pais, né? Porque isso é o mandamento do Senhor. O verso 20 é bem direto. Mas o verso 21 a gente tem que falar só um ponto aqui rapidinho, que quando fala, não irriteis os vossos filhos. Eu já vi uma vez uma senhorinha falando para mim sobre esse verso que não pode irritar o filho no seguinte sentido. Meu filho tem 5 anos,
ele quer ir pra rua, sei lá, meia-noite, aí eu falo, não pode, aí ele fica bravo. Não é nesse sentido, sabe? Quando fala que não irritar, é no sentido que, por exemplo, o filho tá lá fazendo o dever de casa, aí o filho chama a mãe, tá certo? Aí a mãe fala, nossa, você é um menino sem inteligência, sabe? Ou menino velho, olha, não aprende nada, sabe? E isso vai o quê? Desanimar a criança. Então, os pais têm que tratar os filhos com amor, né? Quando fala não irritar, não é no sentido de, é um filho mimado que se eu não fizer, ele vai ficar bravo. Não é nesse sentido, certo? O verso 22, né, fala para os empregados obedecerem aos patrões e vice-versa, né, serem amigáveis. E o verso 23 é muito interessante. Tudo que você for fazer, faça de coração como você estivesse fazendo para Deus. Então é como se fosse o seguinte, eu vou beber água, eu tenho que beber fazendo para o Senhor. Eu tenho que dar um estudo bíblico, eu tenho que fazer para o Senhor. Tudo que eu faço, melhor falando, tem que ser com amor envolvido. Você que é, por exemplo, né, Leila, professora, instrutor de academia, médico, sei lá, tem que fazer essas profissões com amor. Você não vai chegar, né, Leila, na sua sala de aula e dar um tapa nas crianças e gritando e tudo mais. Com certeza, porque Cristo nos ensina, nós temos essa convivência, né? E qual é o exemplo que eu seria também se eu digo que sou cristã, se eu sou uma pessoa de Deus, se eu sou uma pessoa adventista e no meu trabalho ou em qualquer situação, eu me comportar ou me portar de uma forma diversa. Qual é o cristianismo que eu estou, então, mostrando? Não é isso? Então é isso, gente. A gente tem que cultivar isso aí. Qual é o segredo? Como a gente viu em todo esse capítulo, é sempre ter Cristo no nosso coração, na nossa vida, em tudo. Ele é o exemplo maior. Então nós devemos estar cientes de que nós vamos receber do Senhor a recompensa da herança, como Paulo disse no versículo 24. A Cristo, o Senhor Jesus, é que estás servindo. Então às vezes você acha difícil, quer servir uma pessoa, quer ouvir uma pessoa que está ali lhe maltratando, que às vezes lhe critica, aquela pessoa no trabalho, que é meio difícil, não é? Mas saiba que tenha Cristo Jesus em sua vida, que aí com certeza ele vai lhe ajudar a lhe dar inteligência, discernimento e sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Você tem pessoas difíceis em sua vida? Um inimigo a quem você não pode perdoar? Alguém difamou você? Alguém te ofendeu? Você se considera um cristão e sabe que foi perdoado por Deus? O mesmo aconteceu? Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre Charles Spurgeon. Ele pregou um poderoso sermão com o título Cego de um olho e surdo de um ouvido. O texto ele foi enviado para um amigo para ser traduzido e tem sido uma bênção extraordinária para muitas pessoas que leram esse texto. Segundo Charles Spurgeon, se o atacarem ou falarem de você, não vá atrás. Não busque saber. Não tire satisfação. Isso não é para seu benefício. Para Charles Spurgeon, não devemos ver ou ouvir tudo o que falam a nosso respeito. A razão? Nós somos essencialmente piores de tudo aquilo que puderem falar de nós. Assim, eles não estão completamente errados. Isso disse Charles Spurgeon. Porque o que ele quer dizer? Que somos pecadores, gente. Todos nós somos pecadores. Então, o que fazer? Pare para pensar. Outro dia, a gente pensa assim, né? Até quem aqui não faz, recebe uma crítica de alguém. Isso aconteceu já comigo. Mas eu permaneci calada. Porque tem pessoas que você não tem como ter argumento. Então, como ele disse aqui, tem pessoas difíceis na sua vida? Existe. Você convive com pessoas difíceis no seu trabalho, em casa, na escola, na faculdade, sempre tem. Mas pare para pensar também que nós também não somos 100% santos. Nós também somos pecadores. Então a gente deve parar para pensar que a gente não deve buscar ir atrás. Porque até isso só inflama mais ainda a ira, a raiva. Então, gente, qual é o segredo de tudo que a gente quer falar no programa de hoje? Se una com Cristo. Deixe Cristo conduzir todas as suas atitudes, o seu andar, o seu falar, o seu comer, o seu vestir, o seu dirigir no seu trabalho, em todos os aspectos. E aí você vai ter certeza que a sua vida vai ser muito mais leve. E é interessante que,
do verso 5 até o verso 11, é conselho de Paulo para tirar isso da nossa vida, né? Abandonar, que não esteja presente, né? E do verso 12 até o verso 17 é o lado positivo, né? Que tem que ter na nossa vida. E do verso 18 até o final do capítulo, verso 25, aí já é mais para a família, né? E para a sociedade em si. Então perceba que Paulo deu esses conselhos para que justamente Cristo seja glorificado. Porque se eu abandono os meus vícios e cultivo virtudes na minha vida, Cristo está sendo glorificado através de mim. Então esse é o ponto principal, essa é a chave principal. Que o que quer que você faça, demonstre a Cristo. Então, você recebeu críticas, né? O que muitas pessoas iriam fazer era ir direto para o verso 8, que ia ficar com ira, indignado, com maldade e tudo mais. Mas você fez o quê? O verso 12, que foi se revestir de Cristo, de suportar, de orar. Esse é o conceito, né? Como eu falei, o resumo, a parte importante de todo o livro de Colossenses é essa parte. Claro, tudo é importante, né? Mas o sumo aqui está nesse capítulo. Então eu finalizo dizendo: tudo que você fizer, faça de coração, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Até porque, Evandro, o resultado vem depois. Então não precisa a gente estar correndo atrás, estar indo brigar, porque as coisas, depois os próprios resultados vêm. Então, por exemplo, agora no meu caso, né? Então, assim, por mais que a pessoa tenha falado, aí você pensa assim: foi fraqueza, a pessoa não vai atrás, é aquela coisa, engole desaforo, leva para casa. Não, gente, Jesus também foi para a cruz calado, nem abriu a boca sequer e foi injuriado por uma coisa que ele não fez. Então deixe tudo nas mãos de Deus, deixe ele resolver, tá bom? E assim a gente vai ter muito mais paz na nossa vida. Finalizamos nosso programa de hoje, mas antes vamos ouvir aí o resumo geral do pastor Michelson Borges e vamos ouvir uma música especial também com vocal livre, que tem a ver com o que nós estudamos hoje. Sonda-me, usa-me, me muda, Senhor. Fica por aí que a gente volta já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, um capítulo que é um verdadeiro sermão. Paulo aqui traz ricas orientações para pessoas que estão caminhando rumo à volta de Cristo, rumo ao céu, e devem ter relações humanas regadas pelo amor, pela palavra de Deus, conselhos aos pais, às esposas, esposos, filhos, enfim, um capítulo realmente muito importante. O verso 1 diz que os convertidos devem viver vida nova, colocando seus interesses nas coisas do alto e menos nas coisas aqui da terra. Verso 2, se mantivermos o pensamento nas coisas do alto e não nas da terra, vamos desejar cada vez mais o céu. O que ocupa nossa mente, em nosso tempo ocioso, revela nossos interesses reais. Verso 14, busquemos o amor de Deus, pois Ele é o elo perfeito para todos os nossos relacionamentos. 15 diz assim: vocês foram chamados para viver em paz. Como é importante ter paz na vida, não é verdade? Como é importante ter um coração repleto de paz, para que assim possamos também ter bons relacionamentos, sermos pessoas tranquilas e vivemos em paz conosco, vivemos em paz com Deus, vivemos em paz com todas as pessoas. Verso 16, seremos ricos se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. É a palavra de Deus com que nos alimentamos diariamente que vai moldando nossos pensamentos, nossos sentimentos e trazendo essa paz que vem do céu. Paulo nos exorta a cantar em louvor a Deus com gratidão no coração. A música tem um grande poder. A música sacra, a boa música cristã, ajuda a trazer uma atmosfera celestial à nossa casa, ao nosso carro, à nossa mente. Portanto, ouçamos boas músicas cristãs. Verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizermos ou pensarmos deve ser aprovado por Jesus. Assim, é mais seguro viver. Verso 18, a sujeição da mulher ao marido deve ser como a de todos ao Senhor, por amor e de forma livre e espontânea. 19, Deus manda que os maridos amem a esposa e não a tratem com amargura. Muitos se esquecem desse mandamento. Versos 20 e 21, os filhos devem obedecer aos pais
e os pais não devem irritar os filhos. Que bom se esse conselho fosse seguido em todas as famílias. Os relacionamentos seriam muito melhores. A conduta dos pais pode animar ou desanimar os filhos. Deus nos dê sabedoria para agir corretamente. O verso 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Não temos desculpa para o desleixo, porque tudo o que fizermos tem que ser feito como se fosse feito para Deus. É como diz Ellen White: tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. E o verso 25 diz que o que plantamos, acabamos colhendo. Que possamos realmente plantar sementes de amor, sementes de bondade, sementes de paciência, sementes de um bom relacionamento no conjugal, sementes de paz. E assim vamos colher também essas plantas lindas em nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, um capítulo que é um verdadeiro sermão. Paulo aqui traz ricas orientações para pessoas que estão caminhando rumo à volta de Cristo, rumo ao céu, e devem ter relações humanas regadas pelo amor, pela palavra de Deus, conselhos aos pais, às esposas, esposos, filhos, enfim, um capítulo realmente muito importante. O verso 1 diz que os convertidos devem viver vida nova, colocando seus interesses nas coisas do alto e menos nas coisas aqui da terra. Verso 2, se mantivermos o pensamento nas coisas do alto e não nas da terra, vamos desejar cada vez mais o céu. O que ocupa nossa mente em nosso tempo ocioso revela nossos interesses reais. Verso 14, busquemos o amor de Deus, pois Ele é o elo perfeito para todos os nossos relacionamentos. 15 diz assim: vocês foram chamados para viver em paz. Como é importante ter paz na vida, não é verdade? Como é importante ter um coração repleto de paz, para que assim possamos também ter bons relacionamentos, sermos pessoas tranquilas e vivemos em paz conosco, vivemos em paz com Deus, vivemos em paz com todas as pessoas. Verso 16, seremos ricos se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. É a palavra de Deus com que nos alimentamos diariamente que vai moldando nossos pensamentos, nossos sentimentos e trazendo essa paz que vem do céu. Paulo nos exorta a cantar em louvor a Deus com gratidão no coração. A música tem um grande poder. A música sacra, a boa música cristã, ajuda a trazer uma atmosfera celestial à nossa casa, ao nosso carro, à nossa mente. Portanto, ouçamos boas músicas cristãs. Verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizermos ou pensarmos deve ser aprovado por Jesus. Assim, é mais seguro viver. Verso 18, a sujeição da mulher ao marido deve ser como a de todos ao Senhor, por amor e de forma livre e espontânea. 19, Deus manda que os maridos amem a esposa e não a tratem com amargura. Muitos se esquecem desse mandamento. Versos 20 e 21, os filhos devem obedecer aos pais e os pais não devem irritar os filhos. Que bom se esse conselho fosse seguido em todas as famílias. Os relacionamentos seriam muito melhores. A conduta dos pais pode animar ou desanimar os filhos. Deus nos dê sabedoria para agir corretamente. O verso 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Não temos desculpa para o desleixo, porque tudo o que fizermos tem que ser feito como se fosse feito para Deus. É como diz Ellen White: tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. E o verso 25 diz que o que plantamos, acabamos colhendo. Que possamos realmente plantar sementes de amor, sementes de bondade, sementes de paciência, sementes de um bom relacionamento no conjugal, sementes de paz. E assim vamos colher também essas plantas lindas em nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Faça dessa música a sua oração. Peça a Deus para lhe sondar, lhe usar, lhe ungir, lhe mudar, lhe transformar, para que assim você seja muito mais semelhante a Ele. Desejo a você um ótimo sábado, um bom final de semana, uma semana feliz. Continue na nossa programação. Fale conosco, que nós estamos aqui para lhe ouvir. Que Deus lhe abençoe. Estaremos de volta no nosso próximo programa, sexta-feira, se assim Deus nos permitir.
Um forte abraço e até lá! E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por todas as bênçãos que tem nos dado, pelos livramentos, pelo teu cuidado, Pai, obrigado por tudo. Nesse momento te pedimos que abençoe essa casa, que abençoe essa família. Oramos para que cada família aqui de Santa Cruz receba e sinta o toque do Espírito Santo. Nós oramos crendo na certeza de que será feita a tua maravilhosa vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.